O ceratocone é uma doença que surge quando a córnea passa a ficar cada vez mais curva, assumindo um formato de cone, e daí o nome da doença. A nossa córnea é a lente natural do nosso olho, então ela precisa ser bem redonda para fazer a gente enxergar bem. E é por isso que, conforme a doença progride, ou seja, conforme a córnea vai ficando cada vez mais curva, o paciente com ceratocone vai experimentando uma piora na qualidade da visão. Então, o primeiro passo no tratamento dessa doença é justamente saber se a doença está progredindo, ou seja, se essa córnea está encurvando cada vez mais ou se ela estabilizou naturalmente. Se ela estiver encurvando, o próximo passo é realizar o crosslinking, que é uma cirurgia para estabilizar a doença. Uma vez garantida a estabilidade da doença, aí a gente passa a fazer a reabilitação visual, que é fazer o paciente enxergar bem. O primeiro passo é a refração. Então, muitas vezes esse paciente passa de médico em médico e ele é desacreditado em relação ao uso de óculos. Fala que há muitos anos não usa óculos porque não funciona. E muitas vezes não é bem assim. Quando a gente faz um exame de refração bem demorado, caprichado, às vezes a gente consegue sim achar um grau de óculos que satisfaça o paciente. Mas, realmente, quando a doença está um pouquinho mais avançada, aí a visão com óculos não é muito boa. E a gente passa para a adaptação de lentes de contato específicas para quem tem ceratocone, que são as lentes rígidas ou esclerais. Essas lentes são um mundo à parte na oftalmologia. Elas não têm nada a ver com grau de óculos ou grau de lente gelatinosa. Elas são baseadas em curvatura e um monte de parâmetros técnicos. Então, o médico oftalmologista coloca vários tipos de lente no olho do paciente até encontrar uma que se encaixe idealmente no olho desse paciente. E aí ele solicita a empresa para fabricar uma naqueles moldes. Essas lentes, sim, elas costumam dar uma qualidade de visão muito boa até para quem tem ceratocone. Quando o paciente não se adapta a essas lentes, não consegue usar ou não quer usar, a gente começa a pensar no implante de anel corneano. Nessa cirurgia, a gente implanta um anel com a intenção de aplanar a córnea para fazer com que esse paciente consiga enxergar melhor com o uso de óculos comuns. Então, ela é uma boa alternativa para aqueles que não se adaptam ou não conseguem usar as lentes de contato rígidas. E aí, quando a doença é muito avançada mesmo e nenhuma dessas alternativas são viáveis, a gente passa a pensar no transplante de córnea. Sendo que existe o transplante de córnea que a gente troca a córnea toda e existe o transplante que a gente troca só a parte doente, que é o transplante lamelar, que é uma cirurgia menos invasiva. A experiência do médico oftalmologista no manejo do ceratocone é imprescindível, já que o tratamento dessa doença foge à regra dos casos oftalmológicos habituais.